Então, temos uma introdução ao controle de obstáculos ao espaço aéreo, olhando bastante o caso brasileiro. Então, tem alguns conceitos aí que são gerais, mas a gente está sempre focado bastante assim nas normas vigentes aqui no Brasil. Depois de olhar para os conceitos básicos, a gente vai ter um enfoque um pouquinho maior no PBZ-PA, que é um conjunto de superfícies voltadas à proteção do espaço aéreo do aeródromo. Isso vai ser feito com base na norma vigente, emitida pelo DCE no Brasil. Em seguida, a gente vê alguns exemplos, a questão dos planos de sombra e mais alguns conceitos, competências e coisas afins. Então, a gente começa falando um pouco sobre os conceitos, e para isso a gente olha primeiro para o sistema. Se a gente imagina aí um sistema onde a gente tem aeronaves, aeroportos e um sistema de controle, gerenciamento do tráfego aéreo trabalhando juntos. Então, puxando para o lado da aeronave, a gente tem, por exemplo, os requisitos de aeronavegabilidade, que definem a certificação das aeronaves. Então, por exemplo, qual que é a capacidade da aeronave de subir? A hora ali que o controlador dá um comando para ela, olha, mude seu nível de voo. Se ela não tiver aquela capacidade garantida, o sistema não funciona. Então aí a gente vê uma integração, um tipo de integração. Do ponto de vista dos aeroportos, a gente tem toda a questão ali de física, tanto de áreas pavimentadas quanto áreas de proteção em solo, e a gente tem também um conjunto de superfície de proteção ao espaço aéreo para que os objetos ali, os prédios, por exemplo, que estão vizinhos a um aeródromo, para que eles não furem essas superfícies, que são basicamente rampas, de forma que as aeronaves, por exemplo, não tivessem que ter uma capacidade infinita de subida. Então, considerando também essa restrição física, não sendo a única razão. E aí, a gente tem também tudo que está do lado do controle de tráfego aéreo. Tem as restrições, por exemplo, de separações, restrições de precisão de navegação, que a gente pode jogar nessa terceira categoria aí. Então, já que você não sabe exatamente onde que a aeronave está voando, você precisa manter uma margem dos obstáculos. Em termos de legislação, na parte de aeronavegabilidade das aeronaves, aí a gente pode falar então no RBAC 25, que é voltado à categoria de transporte, e a ANAC, que é responsável por emitir esse padrão, e aí tem uma série de outros órgãos que vão garantir que a aeronave tem aqueles requisitos. Isso é bastante padronizado em nível mundial, mas não é o único conjunto de normas. Do ponto de vista dos aeródromos, a gente já viu que a ICAO estabelece as regras vigentes praticamente no mundo inteiro. O Brasil adota bastante as regras da ICAO, inclusive nos aeroportos domésticos, sendo que o país teria autonomia para fazer diferente, mas não faz. E aí a gente tem a norma que é o RBAC 154 da ANAC, que é basicamente aí uma aplicação mais geral dos critérios da ICAO. E do lado do tráfego aéreo, claro que tem várias normativas, mas a gente está interessado aqui na questão do controle de obstáculos, e aí a principal regra vai ser então essa ICA 11408, que ela é bastante recente e ela é emitida pelo DCE. Então, para falar um pouco aqui dos desvios laterais, aqui a gente tem uma pista e aí a gente tem, por exemplo, uma aeronave que está aproximando. Então, por exemplo, eu tenho erros de navegação, a aeronave não vem exatamente no centro da pista. Claro que quando ela está ali tocando a pista, teoricamente ela está no centro, muito próxima, mas quando ela está aproximando, tem toda uma fase ali de correções devido, por exemplo, aos erros de navegação. A gente poderia citar o vento também como um fator que tira a aeronave da linha de centro. A gente poderia falar também dos erros de medição de elevação. A gente já falou de referenciais
de altura, já falou um pouco dos equipamentos, então você sempre tem ali uma certa imprecisão também. Outra coisa que a gente pode falar é de interferência em auxílios rádio. Então, se você tiver uma aeronave, por exemplo, que está muito próxima da pista, você cria interferência. Então, você precisa manter essa aeronave a uma certa distância, você precisa manter os objetos, como os prédios, antenas e tudo que pode ser obstáculo a uma certa distância, de forma a manter uma margem. Então, essa margem aqui vai dizer quão seguro vai ser o seu modelo. Então, quanto mais imprecisão você tem em todas essas variáveis de entrada, mais margem você precisa dar. Então, diante disso, a gente já pode imaginar que equipamentos, né, de navegação melhores, eles permitem você reduzir essas margens, claro que dentro de certos limites. Mas é para a gente não entender os padrões como algo definitivo, né? Quer dizer, havendo mudanças nas variáveis de entrada, em tese você pode fazer alterações nos padrões. Falando um pouco dos desvios aqui no sentido longitudinal, né, a gente tem, por exemplo, limitações de descida e de subida. Então, isso tem muito a ver com características de voo da aeronave. Em geral, a gente tem um ângulo aqui de descida, né, que é mais ou menos de 3 graus. Tá? Então, dá para a gente imaginar que se eu preciso ter 3 graus, preciso atingir a pista, preciso manter uma certa margem dos obstáculos, então eu tenho que ter uma certa margem aqui de controle. Na subida, a mesma coisa, né? A aeronave está ganhando altura e basicamente você tem uma restrição pelo peso, pela potência e coisas do tipo. A gente tem que lembrar também que todo pouso é também uma subida, né? De certa forma, porque a aeronave pode arremeter e aí ela tem que ter capacidade de subir de novo. Então, ela também precisa ser capaz de manter separação dos obstáculos. Ou, melhor, depois a gente já vai definir o que é obstáculo certinho. Poderia ter falado aqui dos objetos. Em termos de normas relacionadas a esse assunto aqui de controle de obstáculos, a gente tem desde as normas internacionais, aí a gente fala da ICAO, seu anexo 14, constam lá as regras para projeto aeroportuário, né, regras de projeto geométrico e também proteção espaço aéreo. Então está tudo lá no anexo 14. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem uma C-150 aqui, tem a parte 77, que vai estar relacionada ao controle de obstáculos, né, de forma mais importante, alguma coisa também na C-150. Quando a gente olha para o Brasil, então a gente tem o RBA 154 para o projeto aeroportuário e a gente tem agora, recentemente, essa ICA 408 para o controle de obstáculos. Não é a única legislação pertinente, mas é a principal. Aqui eu tentei dar uma mapeada na alteração das normas de controle de obstáculos ao espaço aéreo nos últimos tempos. E aí a gente pode começar aqui, tudo que está em vermelho é o que é mais importante. A gente tem aqui a portaria 1141 de 87, que ela vem logo depois da entrada em vigor, né, do Código Brasileiro de Aeronáutica, CBA, em 86, e aí o CBA não resolveu todos os problemas nos detalhes, ele deixou para as normas regulamentarem aquilo que ele preconizava, que eram coisas mais gerais, né, que estão vigentes até hoje sobre o espaço aéreo. E aí a gente tem essa portaria, ela começa a valer ali em 1987 e depois ela vai ser revogada pela portaria 256. Então, aqui a forma da gente ler essa tabela, né, a portaria 256, então, ela revoga a portaria 1141 e revoga também algumas outras portarias que estão marcadas aqui, que são justamente algumas portarias que alteram a portaria 1141. Então, isso é bastante comum, né, nesse mundo aí de regulamentações. Você tem uma norma principal, com o tempo ela vai sofrendo alterações, pode ser através de portarias, por exemplo, e aí chega uma hora que se cria
um texto consolidado, mais moderno, ou consolida as portarias anteriores ou revoga. Então aqui a gente tem todo esse mapeamento. Depois, então, em 2011 surge a portaria 256, ela é modificada pela portaria 271, pela portaria 1256, e em 2015 vem a portaria 957 e revoga essas três anteriores. O que mais a gente tem? Depois da 957 de 2015, a gente teve a 1168 em 2018 e mais recentemente então a ICA 1148, através dessa portaria que aparece aqui, 1424, ela revoga essas duas anteriores aqui. Então a única vigente que a gente vai ter vai ser essa ICA que começou a ser vigente agora em 2021. Então, assim, eu nem sou capaz de comentar todas as mudanças que aconteceram ao longo desse tempo aí, é bastante complexo, mas você tem mudanças, por exemplo, que algumas vezes não se sentem assim nas geometrias, nas inclinações das rampas, mas podem ser sentidas nas competências, né? Quem é responsável por fazer o plano básico que a gente vai discutir adiante, quem é responsável por fiscalizar e assim por diante. Então, às vezes são algumas questões mais operacionais do que propriamente geométricas que são alteráveis. A própria ICA 11408, ela cita essas duas outras ICAs aqui, que estão relacionadas aos planos diretores, a inscrição e alteração do cadastro de aeródromos e também as questões de projeto e construção. Tá? Por que isso aqui tudo se relaciona? Porque você tem aquele problema bastante, até um pouco óbvio, né, quer dizer, quando você faz um novo aeródromo, se você tem um vizinho que está instalado lá, o que vai acontecer se a rampa de proteção passa por uma antena, por um prédio que tem naquela propriedade vizinha? Então, tem muita complexidade nisso aí, porque você entra nas questões de indenização, então é preciso deixar esse fluxo aí de tomada de decisão muito claro, e aí a gente tem esses materiais que, entre outras coisas, né, ajudam a disciplinar isso. Outra coisa que a gente tem, outra norma relacionada a essa ICA 6319, que são detalhamentos aí de critérios para análise, por exemplo, de um empreendimento. Então, se aquele empreendimento que você está propondo lá, você quer construir um prédio na vizinhança de um aeródromo, como é que o órgão vai fazer a avaliação dessa sua solicitação? Então, algumas dessas respostas são encontradas aqui. Falando então da ICA 408, que é o documento principal desse encontro, então ele vai definir as restrições aos objetos projetados no espaço aéreo que possam afetar adversamente a segurança e a regularidade das operações aéreas. Aí ele tem uma série de capítulos aqui, desde a parte mais de definições, que vai ser no capítulo 1, e o capítulo 2. Né? No capítulo 1 eles vão falar onde que é aplicável, se é aplicável em aeródromo civil, militar, público, privado, todas essas coisas a gente encontra no capítulo 1. Capítulo 2, os conceitos, parte de siglas, definições de nomenclatura. Depois a gente tem capítulo 3, falando, isso aqui é um tanto novo dessa ICA, a portaria 957, por exemplo, não tinha essa parte aqui, que fala, ou pelo menos não tão detalhado, que fala sobre toda a parte de coleta de dados, análise de municípios impactados, o levantamento de dados topográficos, a representação na forma de plantas e mapas. Então tem todo um padrão aqui que é apresentado. Depois a gente tem o capítulo 4, que vai falar especificamente sobre as superfícies de proteção ao espaço aéreo nos aeródromos. E aqui a gente está falando no capítulo 5 dos helipontos. Então é basicamente a mesma coisa, só que aqui a gente está pensando em aeronaves de asa
fixa, aqui a gente está pensando em aeronaves de asa rotativa. Aqui a gente tem então no capítulo 6 a parte de proteção aos auxílios. Então a gente já estudou sobre o controle de espaço aéreo, aí você tem, por exemplo, equipamentos que são posicionados no território para auxiliar a navegação em rota. Então eles não estão necessariamente num aeródromo, mesmo assim eles precisam de proteção, né? Eles podem ter uma questão mais eletromagnética ou visual que vão criar delimitações de obstáculos. Um radar, por exemplo, e assim por diante. Então tudo isso está no capítulo 6. Capítulo 7 vai falar do plano específico de zona de proteção de aeródromo. Então o plano básico é aquele baseado em uma série de regras ali mais padronizadas, e o plano específico é como se fosse uma forma de criar um conjunto de superfícies em regras um pouco diferentes, que não estão necessariamente ali tão bem definidas. Então isso pode ser baseado de repente numa análise local, para ver as características daquele aeródromo, pode ser feito um estudo aeronáutico, uma análise de risco e se determinar que ali naquela localidade uma regra do básico pode ser relaxada ou até ser mais exigente de repente. Capítulo 8 vai falar dos planos de proteção de rotas especiais de aviões e helicópteros. Então é aquela ideia de proteger também em rota, né? Não é só no aeródromo que a aeronave pode estar vulnerável a obstáculos. Capítulo 9 fala então da sinalização e iluminação, né? De repente você tem ali um prédio que está muito próximo ao aeródromo, está em uma determinada localidade, você precisa seguir um padrão de iluminação e sinalização. Depois a gente tem a parte mais operacional aqui das solicitações, quem que solicita o quê, como é que é mais ou menos o fluxo de trabalho, e a gente já falou um pouco anteriormente ali de outras normas que complementam essa análise aqui. O capítulo 11 fala das competências, né, o que precisa fazer a administração municipal, o administrador do aeródromo, o próprio DCEA. Depois vem a parte dos embargos, né, quando alguma coisa está fora do padrão. Disposições transitórias, toda norma vai ter isso, né, porque ela impacta de forma muito importante ali a vizinhança. Então, de repente tem uma norma antiga que diz alguma coisa, a nova mudou, então qual que você segue? Isso vai ser esclarecido aqui nessas disposições transitórias e finais, e aí vem as referências e uma série de anexos. Então, para falar das superfícies limitadoras de obstáculos, OLS, né, na sigla em inglês, a gente tem aqui 3 tipos. Isso aqui eu tirei da própria ICA. Então essa primeira categoria aqui vai ser das superfícies que estão delimitando obstáculos em aeródromos e helipontos. Depois a gente tem o segundo conjunto, que é dos auxílios à navegação, e o terceiro conjunto aqui, que vai ser relacionado então aos procedimentos de navegação aérea. Então, por exemplo, ali um deslocamento que as aeronaves façam numa rota pré-estabelecida, numa certa altura, você precisa deixar aquela região livre de obstáculos para não colocar aquelas aeronaves em risco. Então aqui a gente está falando de procedimentos existentes, né? Você tem que olhar em que região que tem esse deslocamento previsto, né? Isso faz parte das cartas de navegação, e ali você faz então uma restrição aos obstáculos. Então a gente começa falando do PBZPA, que é o plano básico de zona de proteção de aeródromos. Para conseguir aplicar esse plano, a gente tem algumas variáveis para definir as geometrias, por exemplo, onde que começa uma superfície, se ela é aplicável ou não, qual que é o gradiente dela, né, a declividade, coisas do tipo. Então, para isso a gente precisa fazer essa classificação aqui em relação ao tipo de operação que aquela pista vai ter. Então, você pode ter pistas que são só de decolagem, pistas de pouso e decolagem. Pistas de decolagem é um conceito que só faz sentido se você tem mais de uma pista. Então, a gente tem aqui operações do tipo VFR, IFR de não precisão
E aí a gente tem as alturas aqui, altitudes, né, mínimas de decisão, visibilidade, RPR, isso aqui já foi comentado em outro momento, e em função disso, então, você vai classificando aqui, tá? Sempre pelo mais restritivo. Isso vai dar o tipo de operação que você tem. Então essa é uma variável. A outra variável é o código de referência do aeródromo. Isso depende da aeronave que você pretende operar, tá? Isso aqui é planejamento, isso aqui é plano diretor. Então, se lá no desenvolvimento último lá do plano diretor, daqui a 30 anos, você pretende ter um 747 na operação, então, se for um 747-8, por exemplo, ele vai ser classificado aqui, a letra, desculpa, o número do código vai ser 4, a letra do código vai ser F, né? E aí depende aqui dessas características da envergadura, do comprimento básico. Então aqui eu teria, por exemplo, um código de referência 4F, que é o mais demandante. Não é o mais comum, né? Até é difícil, por exemplo, um aeroporto regional, né? Dificilmente você pensaria dessa forma, isso aqui é um aeroporto internacional. Pronto, essa é uma variável também que precisa estar clara, tá? Então, quando a gente está pensando em plano básico, a gente está pensando em planejamento, não é a configuração atual das operações. Então, um dos conceitos aí que a gente precisa ter para falar de tipo de operação é a questão da altura de decisão. Eu estou imaginando aqui um procedimento, por exemplo, CAT-1, né, um procedimento de aproximação de precisão. Então aqui eu tenho a pista, tenho a aeronave seguindo sinais eletromagnéticos, usando, por exemplo, o ILS. Aí ela chega no que a gente chama de altura de decisão. Então, é a altura dessa cobertura de nuvens aqui, por exemplo, em relação à pista. Se o piloto chega nesse ponto e ele não consegue ver os auxílios visuais, o PAPI, luzes de pista e coisas do tipo, ele vai desistir daquele procedimento e aí ele pode alternar, pode tentar fazer uma nova aproximação. Então isso aqui é a altura de decisão que é utilizada lá para fazer a classificação. Então, se você espera ter condições meteorológicas mais restritivas, você precisa, né, usar uma categoria mais demandante. Quanto mais demandante for a categoria, essa rampa de aproximação ela vai ficando mais baixa, você vai restringindo mais os empreendimentos próximos ao aeródromo. Então, um aeródromo para aeronaves de menor porte, operando VFR, vai ter um impacto bem menor do que uma pista voltada à operação de precisão de aeronaves de maior porte. Algumas definições, então, que são importantes nesse meio. A gente tem um objeto que pode ser fixo, pode ser móvel, e não tem muito assim uma delimitação. Então, por exemplo, um automóvel é um objeto? Sim, um automóvel pode ser um objeto de seu interesse, ele está próximo ali à pista. Uma antena, um objeto, tudo é objeto que você precisa analisar. Claro que dependendo da posição que aquele objeto esteja, né, ele não tem como ser um obstáculo. Agora, quanto maior ele for, quanto mais próximo do aeródromo, mais potencialmente problemático ele vai ser. E aí a gente tem o fixo, né, que seria, por exemplo, um prédio, a gente tem os móveis, que poderiam ser, por exemplo, uma aeronave, né, que está taxiando, é um objeto móvel. A gente tem aqui também o conceito do objeto existente, que é aquele que era anterior à construção do aeródromo, e aqui não é simplesmente construção, a gente pode estar falando também de modificação, a gente pode estar falando também e aí eu não sei dar detalhes sobre isso, mas eventualmente, alguém manifestou interesse em construir aquele aeródromo, isso já está tramitando, tá? Isso é uma questão legal, né? Mas você olha para aquela localidade, não tem nada lá, mas já tem um projeto tramitando. Então, eventualmente, tudo que já está lá a partir desse momento já é objeto existente, tá? Então, é uma questão legal aí que precisa ser bem avaliada sempre. Depois a gente tem a ideia dos objetos frangíveis.
frangibilidade é um conceito aplicado aí na área aeroportuária, né? Que tem por objetivo proteger as aeronaves durante a sua operação. Aqui a gente tem uma figurinha à direita, né, de um sistema de iluminação. E aí o que acontece? Caso a aeronave colida acidentalmente contra esse objeto, ele é montado sobre uma base frangível que faz com que ele ceda, né, ele absorva, né, uma pequena quantidade de energia, ele seja desmontado e minimize o dano à aeronave. Depois a gente tem a ideia de obstáculo, então precisa diferenciar isso. O que é objeto e o que é obstáculo? Obstáculo vai ser todo objeto permanente ou temporário, fixo ou móvel. Então, permanente e fixo são conceitos diferentes, né? Temporário, por exemplo, poderia ser um guindaste que você está usando para fazer uma obra no aeroporto. Ele é um objeto temporário. Ele pode ser um obstáculo se ele estiver localizado em uma área destinada à movimentação de aeronaves em solo. Então, no solo não tem altura, né? Porque vai estar ali junto com a aeronave. Agora, se estiver fora, vai depender da altura. Aí a gente tem a superfície de proteção. Então, se estiver abaixo da superfície não é um obstáculo, se estiver acima da superfície é um obstáculo. Só que ainda tem um detalhe: eventualmente pode estar abaixo da superfície e mesmo assim ser um obstáculo. Aí é o caso, por exemplo, de uma antena, né, de uma antena de rádio, aquelas antenas que são fininhas, difíceis de observar. Mesmo que ela esteja abaixo da superfície de proteção, ela acaba sendo considerada um risco, eventualmente, aí ela vai ser considerada obstáculo. Quando ela é considerada obstáculo, ela pode ser condenada à remoção, ela pode necessitar de iluminação e coisas desse tipo. Então, falando ainda nas definições, a gente tem aqui o plano básico de zona de proteção do aeródromo, que vai ser esse conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos, que estabelece restrições ao aproveitamento das propriedades no entorno de um aeródromo. O que quer dizer isso? Você tem um terreno, você gostaria de construir um prédio lá de 30 metros, mas você só pode construir um prédio de 10 metros por conta dessa regra. E por outro lado, se essa regra não for estabelecida e você construir um prédio de 30 andares, então você que vai impor uma restrição ao aeródromo. Então é meio inevitável que ou você restringe a imediação ou você restringe o aeródromo. Dentro de certas condições, a restrição se faz presente. Aí a gente tem vários tipos de planos de zonas de proteção. Então a gente já falou do plano básico de proteção do aeródromo, tem o plano específico, tem o plano básico de proteção do heliponto, os planos de zona de proteção de rotas de aviões e helicópteros e de auxílios à navegação aérea. Todos esses tipos de planos aí, cada um tem suas geometrias e regras e aplicabilidades próprias. Falando do PBZPA dos aeródromos, então, a gente tem algumas superfícies no nível do solo que estão bastante relacionadas ao PBZPA, e aí a gente tem a faixa de pista, que já foi vista em classe de certa forma, a resa, que fica ali no final da pista para proteger as aeronaves ali em solo, mas a gente tem então as superfícies voltadas ao espaço aéreo, e aqui propriamente a gente começa a falar então da ICA 11408. Aí em roxinho aqui a gente tem as OFZs. Tá? As OFZs elas só existem se aquela pista tiver aproximação de precisão, né? CAT 1, 2, 3 e assim por diante. Depois a gente tem a superfície de aproximação, decolagem e transição, que aplicam-se não só ao caso de operações de precisão, e aí a gente tem que lembrar que essas 6 superfícies que estão marcadas aqui, 6 aqui, elas aplicam-se a cada pista e para cada direção. A gente tem que lembrar também que uma cabeceira de repente tem aproximação CAT 1, a outra é não precisão, então eventualmente a superfície de aproximação interna, pouso interrompido e tal, elas só vão estar relacionadas a uma das cabeceiras. A outra coisa que entra aqui são as distâncias deslocadas. Então se você desloca a cabeceira, você desloca junto essas superfícies.
Depois a gente tem um outro conjunto aqui, que é um conjunto único, e aí a gente está falando do aeródromo, que é a horizontal interna, a cônica, horizontal externa e proteção ao voo visual. Eventualmente, quando você tem mais de uma pista, você precisa fazer uma composição para originar esse conjunto de superfícies. Tá? Vai ficar mais claro depois quando a gente visualizar a geometria. Então, as superfícies em solo, elas têm o objetivo aí de proteger as aeronaves que saem da pista, né? A gente fala de undershoot, veer-off e overrun. E aí, o que acontece? A faixa de pista ela vai coincidir com essa superfície de proteção espaço aéreo. Exatamente ali onde acaba a faixa, ou a faixa preparada, dependendo do caso, começa uma superfície dessas. Bom, então aqui a gente fala das geometrias, tá? Essa é uma figura que ela pode mudar um pouco, depende daquelas variáveis de entrada lá, por exemplo, a aeronave, tipo de procedimentos, tá? Então, no caso mais demandante, a gente tem mais de 20 km de extensão aí de algumas dessas superfícies. Nos casos menos demandantes, a gente tem, uma distância menor. Então, a gente começa falando aqui da superfície de aproximação, e aí ela tem alguma coisa como 15 km antes da cabeceira, se a gente está falando de IFR de não precisão, ou uma aproximação CAT1, por exemplo. Eu estou marcando ela aqui. Tá? Nesse caso que eu acabei de falar, ela tem um conjunto aí de seções, né? Você tem declividades diferentes ao longo dela, e ela tem uma divergência lateral. Então, quanto mais distante a aeronave está, mais larga é essa superfície. Conforme ela vai chegando próximo do aeródromo, essa superfície então ela vai se afunilando. A superfície de aproximação ela tem por finalidade proteger a fase final em uma manobra de aproximação. Então a gente consegue relacionar a superfície com a função que ela cumpre. Depois aqui lateralmente, estou marcando aqui agora esse lateral aqui simétrico, a gente vê a superfície de transição. Então a superfície de transição também tem essa função de proteger a aeronave aí durante o pouso. A superfície de aproximação ela começa ali ao nível do solo e vai até a superfície horizontal interna. Tá? Então ela começa lá no nível do solo, aí você imagina o perfil da pista, né? Ela tem uma configuração que é bastante irregular. Tá? Então se eu fosse desenhar, vai ficar mais ou menos parecido com esse zigue-zague aqui, né? Como ela parte de alturas diferentes e ela precisa atingir uma horizontal interna, que é um plano horizontal, como o nome diz. Ela vai atingir a diferentes distâncias desde do eixo da pista. Depois a gente tem, então, a superfície horizontal interna. A superfície horizontal interna, eu vou desenhar aqui no cantinho. Tá? Se a gente tivesse a pista aqui, eu vou pegar um certo raio no final da pista, vou desenhar um círculo aqui. Não ficou muito bom o meu círculo, mas é mais ou menos isso aqui. E depois que eu desenhei esse círculo, eu vou desenhar então esse outro aqui. Isso é a superfície horizontal interna. E aí você poderia pensar, e se eu tiver duas pistas, por exemplo, o que eu faço? Se eu tiver duas pistas, a horizontal interna vai parecer alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Então não fica uma figurinha tão bonita. Você vai compondo aí as superfícies. O que faz a superfície horizontal interna então? Ela tem por finalidade preservar o volume de espaço aéreo em torno do aeródromo protegido para uma circulação visual para pouso. Então a gente tem que lembrar o seguinte: mesmo quando o piloto tem visibilidade, tá, você precisa garantir que ele não fique voando muito próximo dos objetos. Você quer dar uma margem. Essa superfície então ela tem essa função. Assim como a superfície cônica. A superfície cônica ela começa aqui na borda da superfície horizontal interna e aí ela sobe, né? Aí tem uma declividade, tem todo um padrãozinho geométrico aí, mas ela cresce aqui nesse perfil radial. Tá? A horizontal interna, então, ela tem uma altura padrão de 45 metros acima de uma altura de referência que está ali na pista.
Que mais? A gente tem também a superfície de decolagem. Aí a gente tem que lembrar que as operações normalmente são nos dois sentidos, né? Você tem a pista de pouso e decolagem, então você tem a aproximação aqui, a decolagem eu estou marcando agora. Tá? Se eu tiver a operação no sentido oposto, então mais ou menos aqui onde está a superfície de decolagem vira aproximação, a aproximação vira decolagem. E aí qual que vale? É sempre o mais restritivo. Tá? Com exceção do seguinte, uma superfície que protege só o pouso e está acontecendo uma decolagem, aquela superfície durante aquela situação ali, ela some para os objetos móveis que são as aeronaves. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente, assim, que os objetos fixos, claro, tem um efeito, os objetos móveis têm um efeito um pouquinho diferente, porque às vezes elas estão atreladas à operação e não tanto a uma questão física. Especificamente, esse é o caso das OFZs, que a gente já vai falar na sequência. Bom, o que mais a gente tem aqui? Superfície horizontal externa, que não está desenhada aqui nessa figura. A superfície horizontal externa, ela começa aqui na cônica, tá? E aí ela é um plano parecido com a horizontal interna, só que é um plano mais alto e mais distante, que pode dar 20 km, e esses 20 km vão ser contados no final da pista. Então, você tem uma pista ali de 3 km, dá para fazer a conta que dá um raio bem grande, né? Isso geralmente envolve vários municípios. A gente tem ainda as superfícies de aproximação interna, transição interna e pouso interrompido, que se sobrepõem a essas que eu acabei de falar e estão relacionadas especificamente a aproximações de precisão, ou seja, CAT1, CAT2 e assim por diante, e elas são muito próximas à pista e geralmente elas delimitam mais posição de torre, as posições de espera das aeronaves, a passagem de veículos de serviço, coisas desse tipo. Então aqui nessa sequência a gente tem a descrição da função das superfícies, aqui sai da ICA também. Essa mesma discussão você encontra nos documentos da ICAO, que vocês podem ler com mais detalhes. A função das superfícies, aqui das OFZs. E aqui os exemplos das superfícies. Aí a gente tem aqui, para os códigos 3 e 4, IFR não precisão, então a gente sempre olha o tipo de aeronave, o tipo de aproximação. Aqui eu tenho a superfície de aproximação. Aí a gente tem um desenho aqui da pista, a stopway está representada, tá? As distâncias declaradas, né? Stopway, clearway, deslocamento de cabeceira acabam influenciando as superfícies, as referências das quais elas partem. E aí ela está dividida aqui em 3 seções para esse caso. Primeira, segunda seção, terceira seção. E elas possuem aqui gradientes, né, diferentes. E o último trecho ele é um trecho horizontal. Aqui a gente tem a superfície de decolagem. Ela é um pouquinho mais simples em termos de geometria. A gente vê também aqui a influência de distâncias declaradas. Depois as superfícies de transição. Tá? A superfície de transição ela tem essa questão aqui, que ela começa na altura do solo, ali, na elevação do eixo da pista. Então, como você tem diferença de elevação de cabeceiras, nos casos reais isso é comum, né? Então, por exemplo, aqui onde eu estou marcando, ela começou mais alta. Como ela tem que atingir a horizontal interna, que está a 45 metros, ou seja, a horizontal interna é um plano, então olha o que aconteceu aqui. Ela atingiu numa distância menor do que atingiu nesse segundo ponto aqui. Podem ver que essa distância aqui é uma distância maior, justamente por conta da menor altitude inicial. Então, já é óbvio uma coisa aqui, para eu conseguir fazer esse plano direitinho, eu preciso de um belo levantamento topográfico. E aí tem todas aquelas questões de nivelamento, né, que precisam ser bem executadas. E aí a gente vê preocupações na própria ICA sobre a qualidade dos dados, precisão planimétrica, altimétrica e assim por diante.
Bom, eu não falei isso, né, mas fica subentendido que a gente está falando aqui de superfícies imaginárias, né? A gente não consegue ver elas, não tem nenhuma sinalização, não tem nada que permita a visualização. Aqui a gente tem então horizontal interno, no caso de uma pista só, aquele raio que eu falei lá, tem um certo padrão para esse raio, tracei os dois raios e aí é só eu desenhar uma retinha tangente aqui, está feito. Essa aqui é a superfície cônica, então ela parte na periferia da horizontal interna, sobe radialmente para fora a um certo ângulo e atinge então a horizontal externa, que fica aqui nessa parte aqui. A horizontal externa, então, esse aqui é um exemplo, né, para os códigos 3 e 4, IFR e tal. Aí a gente tem os 20.000 metros de distância desde o final da pista. E 150 metros de elevação acima da elevação do aeródromo. Tá? Então, enquanto a horizontal interna estaria a 45 metros, a horizontal externa, por padrão, a 150. Bom, aqui a gente tem a representação então das OFZs que vão ser necessárias quando você está fazendo CAT 1, 2 e 3. Então são superfícies assim, muito próximas à pista de pouso e decolagem, com o objetivo de proteger os auxílios à navegação. Tá? Como a gente já comentou anteriormente, alguns sistemas como o ILS, eles são muito sensíveis, inclusive à presença de outras aeronaves, então por isso a necessidade. Né? Você está fazendo, por exemplo, o tempo está bom, você está fazendo IFR de não precisão, essas superfícies não estão ativas. Quando está sendo feita uma aproximação de precisão, CAT 1 ou se for CAT 2 e 3 é mais restritivo, então essas superfícies ficam ativas e as aeronaves precisam se distanciar mais. Eu trouxe essa imagem aqui à direita da regra da FAA, que está bem ilustradinho. Então a gente tem aqui a pista de pouso e decolagem e a gente tem aqui a posição de espera. E quer dizer isso aqui? Durante um pouso, uma decolagem, uma aeronave que é a próxima, ela espera atrás aqui dessa linha. Quando uma aproximação de precisão está sendo executada, né, eles têm uma superfície específica aqui, que é a POFZ, que fica na cabeceira. Toda essa área aqui, ó, ela exclui a presença de aeronaves. Então, por isso que a marcação de espera ela vai ser deslocada para cá durante operações mais demandantes. Então aqui é uma vista um pouco diferente daquelas superfícies, lembrando também que elas são estabelecidas nos dois sentidos de operação. A horizontal interna, ela fica ali mais por dentro, como o próprio nome sugere, da horizontal, e ela bate na superfície horizontal interna, nos 45 metros de desnível. Né? Aí a gente vê alguns exemplos, ainda relacionados a aeródromos, aí essa terminologiazinha aí de AOLS, né? A superfície de limitação de obstáculos de aeródromos, e aí a gente fala do PBZPA, que é um tipo de AOLS. Aqui no Brasil a gente tem essa informação disponível no portal AGA do DSEA, então você consegue acessar ali pelo código ICAO os planos aprovados, publicados. Aí a gente tem aqui informações, por exemplo, sobre o PBZPA, perfil, os planos de proteção dos auxílios também, que é o caso de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Aí a gente tem as informações aqui sobre código, ponto de referência, temperatura de referência, elevação, comprimento, largura, enfim. Isso aqui está relacionado à pista, aos dados das cabeceiras. Aí são aqueles dados super detalhados que você precisa ter, né? Um levantamento topográfico muito bom para conseguir desenhar a superfície. Aí a gente tem também aqui o perfil da pista. Você consegue baixar em KML para fazer uma visualização ou em PDF. Que a gente consegue importar para o Google Earth, né? Quando você tem um arquivinho KML. E aí, além dos desenhos, você tem também os vértices que permitem, né, que você compare a altura de obstáculos.
Então isso aqui é bastante interessante para você fazer a comparação de se algum empreendimento está viável ou não. Claro que só em relação a esse plano. Você pode ter outros planos que estão também disputando ali o mesmo espaço. Aqui mais uma visualização. Então a gente vê claramente aqui a horizontal interna, e lembrando, né, que esse plano é planejamento. Então, por exemplo, se o aeroporto prevê uma nova pista ou uma melhoria nos padrões de navegação, ele já precisa levar tudo isso em consideração. Isso não adianta, né? O objetivo dos planos é justamente disciplinar as ocupações no entorno. Então, se você não fizer isso com uma certa antecedência, não vai fazer sentido. Aqui podemos ver outro tipo de conjunto de superfícies, agora voltadas então aos helipontos. Esse aqui é um caso em São José dos Campos. A gente vê aqui a área ali do Shopping Colinas, e aqui a gente tem representados os planos de proteção. Dá para ver que é mais simples do que aqueles que a gente está acostumado a ver para os aeródromos. Aqui são, né, duas superfícies partindo do heliponto, que a gente tem os vértices, né, as alturas. E aqui a gente vê uma cidade de São Paulo, e ele tem só uma superfície. Tá? Isso aqui tem a ver, por exemplo, com obstáculos que você tem, e como é um heliponto privado, a norma permite, né, a norma de helipontos permite que ele tenha só uma superfície. Quando você tem um público, é um pouquinho diferente. Agora a gente vê alguns exemplos aí de planos de proteção auxílios, e aí eu trago o caso do PB Zana do aeroporto de Congonhas. Então tem uma peculiaridade, né, que os auxílios, eles não necessariamente estão dentro da área patrimonial do aeródromo, mas eles servem as operações naquele aeródromo. Algumas vezes, inclusive aqui em grandes cidades, né, é comum que você tenha vários aeródromos próximos, e aí eles compartilham essa infraestrutura. Tá? Mas mesmo assim, ele está, como é que eu vou dizer assim, ele pertence ao aeródromo. Então aqui a gente vê, basicamente as geometrias são mais simples. A gente vê alguns círculos aqui, claro que eles não são só no nível do solo, né? Eles têm algumas rampas também, mas é bem mais simples do que aquele dos aeródromos. E a função é a mesma, né? É garantir que você não vá ter obstáculos ali naquela proximidade, naquela vizinhança. Aqui a gente vê um outro caso, então são 3 casos, né? A gente vê a superfície protegendo aeródromos, a gente vê proteção auxílios à navegação, e agora a gente vê alguns tipos de proteção a operações que não necessariamente estão no aeródromo. Isso porque, e aí é o caso, por exemplo, dos helicópteros aí operando numa cidade como São Paulo. Eu trago esse caso, aí a gente tem essa carta aqui sobre a cidade de São Paulo, uma REH, que são as rotas especiais de helicópteros, e aí a gente vê toda essa regra aqui para o voo, que é uma região muito densa, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em azulzinho, deixa eu pegar o ponteiro aqui, a gente tem aqui esse azulzinho aqui, uma rota recomendada. Então eu vou pegar aqui uma rota recomendada, e a gente vê aqui também algumas altitudes, né? Então podem ser altitudes máximas, mínimas e compulsórias. E tem também as rotas obrigatórias. Então é essa aqui em uma corzinha mais laranja que a gente vê, por exemplo, aqui. Então quem vai voar nessa região aqui vai passar numa rota obrigatória. Então imagine que você quer colocar um prédio ali nessa região
pode ou não pode? Vai depender da altura do terreno e dessa altura de voo. Tá? Então, esse material que a gente está vendo na tela é um material basicamente para operação. Né? O piloto que vai ler isso aqui, vai seguir essas regras. E a gente, muitas vezes, do lado da infraestrutura, está preocupado em poder colocar um determinado empreendimento ali naquela região ou não. Aí o que a gente vai fazer? Olhando para a ICA 11408, então a gente tem o seguinte, que a superfície de voo visual em rota constitui um plano horizontal acima do solo, cujos parâmetros e dimensões são mostrados nas figuras 8.1 e na tabela 8.1, que vão aparecer em seguida. Então ela define limites laterais e limites verticais. Então nessa figurinha aqui, a gente vê por exemplo, um aeroporto, um auxílio, e aí a gente tem uma rota visual que está ligando esses dois pontos. Ela tem uma determinada largura e uma determinada elevação. Então a gente vê aqui na figurinha, tem um prédio aqui, por exemplo, tem uma altitude mínima de voo, que a gente viu lá naquela carta anteriormente, e tem uma altura do empreendimento. Então tem uma certa margem. Aqui nessa tabela também da ICA 11408 eu consigo encontrar essas informações. Então, por exemplo, se for uma rota de helicópteros, que é o caso que a gente tinha visto antes, rota especial de helicópteros, a gente tem uma largura aqui de 930 metros, uma semi-largura, e a gente tem um plano horizontal que vai delimitar os objetos 150 metros abaixo da altitude mínima de voo. Tá? Então, claro que tem as exceções aí, se você tem espaço controlado, essas distâncias podem ser diminuídas, né? Você tem menos imprecisão e assim por diante. Tá? Mas isso aqui mostra que não são só os aeródromos que colocam restrições na questão dos obstáculos ao espaço aéreo. Em seguida, então, a gente fala um pouco dos planos de sombra. O plano de sombra é aquela ideia de que, eventualmente, você tem um obstáculo e não faria sentido você proibir um novo obstáculo se o que existe é mais limitante. Então, a ideia é que o conceito de sombra ele pode ser aplicado para determinar se um obstáculo está encoberto por um plano de sombra e permitir racionalmente novos obstáculos ultrapassando os limites verticais das superfícies delimitadoras. Então, algumas regras comuns é que a vegetação não vai constituir obstáculo, gerador de sombra. Tá? Então, basicamente, a gente tem dois tipos de obstáculos. Né? Tem o obstáculo gerador de sombra e o obstáculo que aproveita a sombra. No caso de superfície de aproximação, decolagem e transição, que são superfícies mais sensíveis, somente os obstáculos naturais poderão encobrir outros obstáculos. No caso da superfície horizontal interna, cônica e de auxílios à navegação aérea, os obstáculos naturais e artificiais poderão encobrir outros obstáculos. Os obstáculos implantados após manifestação de interesse do poder público, por exemplo, quando você vai construir um novo aeródromo, eles não poderão ser utilizados no futuro como sombra para encobrir um novo obstáculo. Aqui a gente tem um exemplo. Então eu tenho aqui a pista de pouso, aqui eu tenho uma superfície de aproximação, então teoricamente eu não poderia permitir nada acima dela, mas vamos imaginar que eu tenha terreno aqui obstruindo. Né? Então eu tenho aqui, daí tem toda a geometria, né, de declividades e distâncias, mas eu tenho aqui uma área de sombra que diz que se eu quiser colocar um empreendimento aqui, eu posso usar o princípio de sombra para defendê-lo. Tá? Então é basicamente essa ideia. Aqui a gente tem então dois exemplos. O exemplo em azul está na área de sombra do terreno, o cor de, sei lá que cor é essa aqui, uma corzinha mais rosa, não sei muito bem o nome de cores, ela está furando a superfície e está fora do plano de sombra. Então, já que é um objeto novo, ele tende então a ser negado. Se fosse um objeto existente, mesmo que furando a superfície, mesmo que fora do plano de sombra, muitas vezes vai ser permitido, porque você não tem outra forma, né, de acomodar. Então, para ver essas questões do plano de sombra, desses critérios, entre outros, a gente tem essa ICA aqui. Agora a gente fala
rapidamente um pouco das competências, que é um dos capítulos da ICA 11408. Então ela define, por exemplo, o DCEA com a competência de elaborar, quando aplicável, o conjunto de normas complementares do COMAER para detalhamento dos dispositivos estabelecidos. Então é justamente emitir, revogar, atualizar legislações. Coordenar e supervisionar junto aos seus órgãos regionais as diversas atividades necessárias à manutenção da segurança no entorno de aeródromos e orientar a seu critério a confecção do PEZPA. Tá? Então a gente falou dele, o DCEA tem essa competência, por exemplo, de modificar os planos básicos. Tá? E isso é uma coisa assim que não tem muita regra pública, ao menos, sobre como fazer isso. Tá? É uma coisa discricionária ali do DCEA. Que a gente fala dos outros envolvidos, então a ICA também dá delimita essas competências. Então, por exemplo, os órgãos regionais do DCEA, algumas as competências deles, conforme definidos na ICA. Então, por exemplo, confeccionar o plano específico, emitir a decisão final do processo de análise de objetos projetados no espaço aéreo, exigir a sinalização e iluminação de objetos dos trechos do capítulo 9 dessa instrução, coordenar com a administração municipal a observância das restrições e assim por diante. Depois a gente tem outro ente aqui envolvido, que vai ser o ICA, que é também do Comando da Aeronáutica, e o ICA vai ter as funções de verificar a correta definição dos municípios impactados pela zona de proteção. Isso é importante porque são os municípios que vão disciplinar nas suas regras locais, planos diretores e coisas desse tipo. Ele vai publicar a portaria dos planos de proteção, disponibilizar no portal AGA, que foi utilizado nessa apresentação, e vai, por exemplo, disponibilizar as listas de obstáculos no portal GeoAIS Web, que foi acessado também nessa apresentação. Depois tem a junta de julgamento da aeronáutica, uma função aqui mais de julgamento, a administração municipal, que vai ter a responsabilidade de compatibilizar o ordenamento territorial com os planos de zona de proteção e demais restrições, fiscalizar os objetos e o desenvolvimento de atividades urbanas, receber e apurar denúncias, encaminhar ao órgão regional do DCEA os elementos necessários à análise de denúncias, como por exemplo o tipo de objeto, localização, altura, exigir a apresentação da decisão final do COMAER para aprovação de projetos de novos objetos ou alterações, emitir a declaração de ciência da administração municipal sobre os impactos causados pelos planos de zona de proteção. Tá? Então, por exemplo, alguém que queira construir um novo heliponto, ele precisa ter um de acordo da prefeitura. Tá? Então, é para dizer que a prefeitura está ciente dos obstáculos ali que estão surgindo. Depois a gente tem a outra figura, que é o operador do aeródromo, e aí ele vai competir, definir o código de referência do aeródromo, categoria de performance, a classe, tudo a ver com o seu planejamento, confeccionar o plano básico do aeródromo, do heliponto, se for o caso, e dos auxílios, definir os municípios impactados, solicitar a emissão de declaração de ciência da prefeitura, avaliar o impacto de possíveis medidas mitigadoras, estabelecer, implementar e apresentar aos órgãos do DCEA um plano de monitoramento da área de abrangência dos planos de zonas de proteção com vistas a identificar objetos que possam causar efeito. E aí precisa ter nesse plano periodicidade, monitoramento, a metodologia utilizada e o responsável técnico. Então, como a gente vê aí, é o operador do aeródromo que faz o plano, submete o plano e avalia se estão surgindo obstáculos. Aí a gente tem ainda responsabilidades do piloto, que vai ser tomar conhecimento dos obstáculos, por exemplo, e o operador aéreo, uma das responsabilidades, por exemplo, o operador aéreo, no caso, é a companhia aérea, vai ser realizar a avaliação necessária,
para em qualquer momento do procedimento, em caso de falha, a aeronave tem a possibilidade de interromper a decolagem e parar os limites da asa, realizar a avaliação necessária em qualquer momento do voo em rota ou desvio em caso de falha do motor. Enfim, são essas atribuições aí do operador, né? Aquele planejamento do voo, né? Alguns outros aspectos relacionados, por exemplo, a sinalização. Então aqui a gente tem o capítulo da ICA também, falando sobre quais objetos devem ser sinalizados. Então, um exemplo, né, que sempre precisa sinalizar vai ser esse tipo de objeto aqui, que é muito alto, né? A partir de 150 metros de altura, os obstáculos, né, que são aqueles considerados perigosos, mesmo que abaixo dos planos de proteção, e aí claro que o DCEA pode decidir também se precisa ou não, mas a regra mais básica é essa aqui de altura. A questão das linhas elétricas, quando elas passarem, por exemplo, por estradas, rios. Então a gente fala de sinalização, né? Geralmente quando você passa numa linha de transmissão, você vê como se fossem umas bolas assim sinalizando. A ICA ela dá diretrizes sobre esses padrões aí de sinalização, e aqui a gente tem também, por exemplo, mastros, torres, edifícios, cuja configuração seja pouco visível à distância, que estejam localizados dentro dos limites laterais da superfície de transição ou dentro de 3.000 metros da borda interna da superfície de aproximação, decolagem, mesmo que não ultrapassando verticalmente as superfícies. Tá? Então, depende em que local, em relação ao aeródromo, o empreendimento está, ele pode exigir, né? Pode ser necessário então essa sinalização. E alguns exemplos. Esse padrão branco-laranja, né, que facilita bastante o contraste, a questão das linhas de transmissão, edifícios, geradores eólicos. Outra questão tratada também na ICA são as zonas de interferência de raios laser. Tá? É um perigo, aí, principalmente na fase de aproximação. Ela dá algumas diretrizes nesse sentido, qual zona, né, que é mais sensível. E finalizando, então, aqui a gente tem as referências. A gente usou bastante a ICA 11408, e esse material aqui também é um material recomendado, que é material canadense, que fala de perigos relacionados à vizinhança de aeródromos, e aí tem algumas disposições aqui, por exemplo, sobre geradores eólicos, energia solar também. Você tem influência por conta de ofuscamento, que é um outro tipo de perigo muito relacionado aí ao aeródromo, ao entorno do aeródromo. Então ela complementa bastante essa aula.